dentro do Fusca azul. Sem ela, no Fusca azul. Dentro do Fusca azul. Fechou? Vou até... Show. Fusca azul. Vou até... E foi. Ah, tá. Toma. Beleza, minha gente. Bora fazer aqui a continuação do Cito Esqueleto. Tô com pouco tempo, então vamos ter que nos apressar aqui. E o que eu tava falando aqui era sobre cílios e flagelos. E eu tava falando do microtúbulo, mas eu não prossegui pros próximos caras aqui. Eu resolvi fazer uma pausa. Quando começou com o microtúbulo, tu tinha falado do filamento intermediário e depois dos microfilamentos. O que tu tá fazendo? Tu tá pulando uma etapa? Eu tô fazendo isso mesmo, tô pulando uma etapa. Eu vou falar agora de uma maneira mais simples sobre a membrana plasmática pra vocês. Mais simples. Tá, galera? Mais simples. Eu vou falar sobre algumas estruturas da membrana plasmática. Vamos lá, você consegue compreender que isso aqui é uma membrana, eu vou até desenhar ela maiorzinha, que isso aqui é uma membrana plasmática, galera. Lembra? Falei na outra aula sobre como ela é composta de uma bicamada de fosfolipídio, mas a gente fez uma aproximação, não é apenas uma bicamada de fosfolipídio, ou seja, não é apenas isso daqui que eu desenhei aqui, muito bem desenhado. Aqui eu posso até copy, né? E passar aqui pra essa página aqui de baixo, paste. Ó, tá vendo? Por quê? Deixa eu explicar aqui pra vocês. O que acontece aqui, né? Vamos deixar assim. O que acontece aqui? Essa camada aqui, que ela seria um pontozinho aqui, como eu expliquei, né? Essa daqui é a bicamada de fosfolipídio. Ela não é só assim não, tá, galera? Aqui vocês vão encontrar, por vezes, um espaçamento e vai ter o quê? Ué, galera, uma proteína. Uma proteína transmembrana. O que ela faz? O que ela é responsável? Ué, ela é um canal de passagem. Por aqui vai conseguir passar alguma coisa que não entraria normalmente dentro da membrana. Ou seja, vai entrar nesse canal aqui, como que fosse a passagem exclusiva. Mas vamos dizer, pô, então a proteína ela tem uma função de garantir a permeabilidade seletiva da membrana plasmática. O que seria permeabilidade seletiva? Nossa pele, ela é impermeável? Claro que não, gente. Nossa pele ela é feita de borracha, uma borracha que não entra água e não sai água? Claro que não. Se fosse impermeável, a gente não conseguiria, por exemplo, suar. Se fosse impermeável, a gente não conseguiria se desidratar em situações específicas de... Por exemplo, você vai pra praia. Um exemplo muito comum é quando você vai no mar, né? O clima é muito salgado. Mesmo se você não entrar dentro do mar, você já tá contaminado, né? Pra aquele... Olha aí, a região, né, é muito salobra, né? Ou seja, com muito sal. Deixa eu pegar aqui. Mas se você entrar no mar, ainda mais, porque você tá em contato com um ambiente que ele... Vamos supor que isso aqui seja o mar, tá? Ele, por si só... Aqui. Ele, por si só, tem uma concentração de sal muito maior que tem dentro do teu corpo. Então o que acontece com a água? A água ela sempre quer... A água ela sempre quer fazer o quê? A água ela sempre quer... séries aqui, e outros sais, tipo potássio desassociado de um flúor da vida. Enfim, o ponto é, se você... Não tô dizendo que é uma associação muito comum, né, o KF. Mas enfim, se você entra dentro de uma água e tem muito sal dentro dela, né, desassociado, o que vai acontecer? Esses íons aqui, eles têm uma atratividade muito grande pela água, então, e aí imagina que eles estão em grande quantidade, o teu corpo tem, sei lá, o teu corpo tem pouquíssimos íons, não tem poucos íons, tem bastante, mas em comparação com a quantidade de sal que tem no mar, ou melhor, com a concentração de sal que tem no mar, ou seja, a cada ml tem, sei lá, eu tô exagerando, tá? Vamos supor que a cada copinho assim você tivesse 30 íons. O que são os íons? É o Na+, é o K+, tá? É todo átomo que tem um sinal, seja mais ou seja menos, ou seja, todo aquele átomo que tá eletrizado, com uma carga. Aqui, dentro de um pote de mar, eu peguei e aqui deu uns 30 íons, basicamente. E se eu pegasse um copo de água do teu corpo, teria dado mais ou menos uns 15 íons, tá? O que vai acontecer? Eu tô chutando, não faço a menor ideia se é uma relação de metade, tá? Mas o que vai acontecer? Você concorda comigo que aqui vocês estão em um sistema separado, mas imagine que agora você entrou dentro do mar. Ou seja, vocês não estão mais em sistemas separados. Tu fez aqui, ó, tu fez de entrada dentro do mar. Aí toda a tua água, digamos assim, agora tá em contato. Com esse contato, o que acontece com qualquer substância? Ela tem a capacidade de se diluir, ela tem a capacidade de ir para um ambiente que esteja mais permissivo. Se a nossa pele fosse impermeável, a gente não conseguiria perder água pro ambiente. Tudo bem, vai entrar íon dentro do nosso corpo? Vai entrar íons dentro do nosso corpo? Vai. Mas o que vai sair também? Quem é que vai atrás? A água, ela tem um caráter de ir atrás de tudo aquilo que... Lembra que eu tinha falado que a água ela era uma coisa polar? Então, deixa eu explicar aqui pra vocês. A água, ela tem o polo O- e o polo H+. Essa aqui é a molécula de água. Então aqui é uma carga parcial negativa, e aqui é uma carga parcial positiva, e aqui é uma carga parcial positiva. Mas aqui é uma carga parcial duas vezes negativa, uma vez que pegou, né, o positivo desses dois aqui. Se você estiver dentro de um rio, dentro de um lago, dentro de qualquer coisa, quer dizer, dentro de um lago não vai funcionar. Se você estiver dentro de um mar, tá? Ou seja, dentro de algum lugar que tem bastante sal em comparação com o teu corpo, o que vai acontecer? A água que é negativa, ela vai atrás de alguma coisa que é, melhor dizendo, a água que é negativa e positiva, ou seja, a água que tem polos dentro dela, vai atrás de coisas que tem caráter, aqui ó, positivo, ou então caráter negativo. O que eu quero dizer com isso? Nossa, esse flúor aqui não é positivo não, tá? Ele é negativo. O que eu quero dizer com isso? Ela vai atrás de cargas, tudo aquilo que tem carga. Se ela tem carga, ou seja, se ela tem polos, ela vai atrás de coisas que também tem polos. Então ela vai sair do teu corpo. Por isso que você sente, por exemplo, o lábio ressecar, ou tantas outras partes do teu corpo ressecar depois de passar um dia tomando banho de mar. Eu, particularmente... Agora, cloro também dá o mesmo efeito. Dá o cloro na piscina, pelo amor de Deus. Enfim, mas o que eu gosto muito? Eu adoro ir no mar, né? Eu adoro ir no mar.
Então, não é uma coisa que me faça parar, só tem que aumentar a hidratação, né? Se você quiser ainda fazer uma hidratação com eritrócitos e também com água de coco pra ajudar a recompor a tua taxa de... É que, no caso da água de coco não era nem o caso, eu tava querendo falar uma coisa... Não, mas a água de coco tem eritrócitos, que é basicamente cargas. Eritrócitos é isso aqui, ó, Na+, Cl-, é tudo aquilo que tem essas cargas aqui. Então, quando você bebe a água de coco, você tá recompondo eritrócitos. Você não tá bebendo água pura, você tá bebendo água com muitos minerais ali dentro, tá? E aí que vão ser importantes justamente pra que talvez aumente a tua concentração em comparação, por exemplo, com aquele mar salobro, né? Que é aquele mar cheio de sal. Ok. Então, a gente precisa de proteínas transmembranas para garantir a permeabilidade. Se a nossa pele não fosse permeável, a gente não ia perder água pro sistema. Isso daí seria bom, porque a gente não ia ficar desidratado, mas isso seria ruim porque a gente não ia conseguir fazer nem nos nossos mecanismos termostáticos, como por exemplo o suor, que regula a temperatura. A gente não depende da temperatura do ambiente. O nosso corpo permanece sempre estável em 37 graus Celsius, independentemente se o ambiente estiver mais frio, que normalmente tá, né? Normalmente é difícil chegar a uma temperatura de 37 graus Celsius, mesmo se ele estiver mais quente, que raramente tá, mas né... tirar 38 graus Celsius, 39 graus Celsius, o teu corpo ele também vai conseguir se regular, mais que ou menos nessas circunstâncias. Perfeito, perfeito. Ele precisa, inclusive, estar em 37, senão todas as tuas enzimas e as tuas estruturas que dão as suas proteínas, enfim, todo o teu corpo ia começar a desnaturar e tu ia morrer. Por exemplo, por isso que a febre, por exemplo, a gente não pode deixar que uma febre chegue a 39. É legal deixar com que a febre chegue até uns 38, mais que 38 já começa a prejudicial. Por que é legal deixar a febre chegar até 38? Porque a febre ela tá tentando matar as bactérias. Então ela aumenta a temperatura corporal do teu corpo e vai aumentar a temperatura também corporal do ambiente que as bactérias estão. A bactéria não consegue sobreviver a altas temperaturas, mas tu também não consegue sobreviver a altas temperaturas. O teu corpo ele faz um mecanismo extremo de tentar matar as bactérias, sabendo que sim, tu também vai sofrer danos. Tanto é que depois de uma infecção, depois de uma febre, é muito bom tomar probióticos, porque as bactérias da tua microbiota intestinal vão morrer nesse processo, tá? Muitas delas, né? Elas são bactérias tanto quanto as outras. A diferença é que depois você vai tomar um probiótico, ou seja, pró-vida, e vai ajudar a melhorar. E, claro, eu tô dizendo isso depois de uma febre, eu tô dizendo isso depois de algum tipo de infecção, tô dizendo depois de tomar um antibiótico. Eu tô dizendo que probióticos você toma toda vez que você tentar arruinar com algum tipo de célula dentro do teu corpo. O ponto é, o teu corpo ele vai utilizar um mecanismo de eu vou aumentar a temperatura, porque as bactérias elas não vão sobreviver a uma temperatura alta. E é verdade. Só que tem uma hora que o teu corpo ele começa a perceber, não tá dando certo, só em 38 não tá funcionando, essas bactérias ainda estão vivas. Então eu vou aumentar um pouco mais. Opa, aí começa o teu corpo a sofrer danos tão severos quanto as bactérias. E aí vai ter que vir uma intervenção de médico. Ei, abaixa a temperatura. Sai daqui. É na paulada, tá? É abaixar a temperatura fora do que teu corpo tá querendo. Por que eu digo isso? Porque para você abaixar a tua temperatura, é só se a febre ela ultrapassou um limiar. Não é, nossa, só tive febre. Não, só teve febre, então teu corpo tá lidando muito bem com a infecção. Que bom que ele tá tentando lutar contra a bactéria. Inclusive, o problema é justamente quando atinge, sei lá, 40 graus, 41. Tá bom, o corpo, se não conseguiu matar com esse tipo de mecanismo, utilize outro, porque senão vai acabar se matando. E aí não consegue fazer essa associação. Então vai ter que vir uma intervenção de um médico, né? Uma intervenção externa. Ok. Então o que eu mostrei pra vocês? Uma membrana, uma proteína que ela justamente ela faz essa regulação. Você consegue fazer uma troca através da proteína. Uma troca o quê? De qualquer coisa, gente. Pela proteína que entram, essas proteínas transmembranas que entram, por exemplo, glicose. O que é a glicose, né, galera? A glicose é uma molécula grandinha, né? Ela é uma molécula assim, desse tamanho, e ela precisa entrar numa membrana. Pra aí, gente. Tá muito estreitinho esse canal. Pela madrugada. Agora sim. Pensa na glicose. A glicose, ela conseguiria passar por aqui? Por aqui, gente, só passa, por exemplo, oxigênio. Pronto, oxigênio não são dois átomozinhos? Aí é óbvio que passa, tá, galera? Pelo amor de Deus. O oxigênio vem aqui e... Vou passar, e passou. Agora ele tá dentro da célula. Ele não precisa de nenhum tipo de proteína. Quem precisa de proteína não é o oxigênio. É, por exemplo, a glicose, que é um trambolhão. A glicose que entrar dentro do teu corpo, ela vai ter que passar por esse caminho, por essa proteína. Normalmente, essa proteína transmembrana, ela fica com os portões como que fosse fechados, tá, galera? Ela fica como que fosse com os portões fechados aqui, ó. É um bloco. Ela tem um bloqueio aqui total. E o que ela faz? Ela só vai abrir esses portões, por exemplo, quando chegar um hormônio chamado insulina. Ele é como que fosse uma chave. É como que fosse, não, ele é uma chave. É literalmente uma chave, claro que não, mas enfim, ele tem um formato que quando chega aqui, sensibiliza essa região e portão abre. Imagine que eu vou tentar dar uma relação melhor aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo fazer uma ilustração mais perfeitinha. Pensa que seja assim. Aí chegou aqui, vamos pensar assim, a proteína chegou aqui. A proteína não, a insulina, é um hormônio que ele abre os portões da célula pra receber glicose. E glicose nada mais é do que o carboidrato, tá, gente? Come um pão. Então, quando comer o pão, tu vai quebrar o pão em pedacinhos pequenos. Que pedacinhos pequenos são esses, né? O amido, vai quebrar o amido em pedacinhos pequenos. Que pedacinhos pequenos são esses? Glicose. Primeiro você vai quebrar em algum disacarídeo. Por exemplo, vamos supor que você comeu uma fruta. Qual é o disacarídeo principal da fruta? Frutose. E o que é a frutose? A frutose é a junção de dois sacarídeos. Ele é um disacarídeo, é a junção de dois sacarídeos, de dois monossacarídeos. Sendo ele aqui e aqui. São dois carboidratos. Que carboidrato é o primeiro da frutose? Um que tem é a glicose. Então a frutose ela tem glicose. E o que mais a frutose tem? Sacarose. Sacarose é o açúcar de cozinha refinado, né? O açúcar de cozinha refinado, o açúcar de mesa que eu queria falar, não açúcar de cozinha. É sal de cozinha e açúcar de mesa, né? O refinado. Sacarose. Luana, e se for um disacarídeo, por exemplo, aqui, ó, vou desenhar aqui um outro disacarídeo. Mas agora é a maltose, pô, eu tô bebendo uma cevada, né, da cerveja. Pá!
Vou sair, pô, vou sair daqui direto pro hospital, né? Se você for mãe, eu tô falando sério, não beba cerveja, porque o álcool, né, o etanol, ele não é apenas tóxico pro teu corpo, mulher. Ele é transplacentário, a toxicidade dele afeta o útero, afeta o útero não, desculpa, afeta a placenta. Para de ser maluca. Enfim, não que a pessoa beba também porque ela não tem consciência que aquilo faz mal. Geralmente ela bebe porque não tem autocontrole, não exatamente, não, eu tava pensando que fazia bem, muito obrigada por ter me alertado, senhora Luana. Mas enfim, pô, eu sou muito babaca às vezes, né? Às vezes eu fico me pegando assim, cara, é óbvio que a pessoa já sabe que aquilo faz mal, não é por uma falta de consciência, é por uma falta de, sei lá, ajuda, tratamento. Também não é todo mundo coitadinho, tá? Eu tenho essas dualidades assim, vamos focar aqui no assunto. O que é feito a maltose? Gente, a maltose, ou seja, lá da cevada que você vai tomar tudo, é glicose, tá? São dois monossacarídeos, a glicose. É a glicose, mais o quê? Mais outra glicose, são duas moléculas de glicose. Ah, Luana, e então o leite, a lactose. A lactose é feita do quê? É feita de glicose, claro, tudo é feito de glicose, gente. É glicose mais algum outro. É feito de glicose, oh boy, é feito de glicose, mais quem? Cara, você vai... você vai se surpreender porque é muito fácil. E mais galactose. Pô, a lactose é feita de glicose mais galactose. Aí eu fico sem saber o que falar, né? Porque, pô, é muito fácil aprender biologia, quase tudo é fácil de ficar na mente. Enfim, e o que acontece? Né, voltando aqui ao foco, né, ao cerne. O que acontece? A insulina, ela é um hormônio. Ela é um hormônio que ela fala assim, meu Deus, esse desgraçadinho acabou de comer um chocolate, uma barra inteira de chocolate. E, gente, o chocolate, quando ele entra no teu corpo, passa aqui pelo teu intestino, que é a hora da absorção, ele joga muito rápido. Ele não tem fibra, ele não tem nada, ele joga muito rápido. O que ele joga muito rápido? Ele joga muito rápido a glicose. A glicose dele não fica grudada por muito tempo. Não, ela é quebrada rapidamente. E quebrou a glicose, ela já entra na corrente sanguínea. Quebrou a glicose, ela já entra na corrente sanguínea. O que não entra é um trambolho, um frango. Entra. Tu não vai bater com um frango aqui e vai fazer, não, pô, tu vai entrar aí na força, na marra. Não, pô. Pelo amor de Deus, a proteína do frango você vai conseguir através de uma digestão. Ok, aí você vai lá, conseguiu quebrar ela em pedaços tão pequenininhos que ela conseguiu passar por difusão, ou seja, sem nenhum tipo de auxílio por aqui. Ok, né, pela membrana e entrou dentro da tua corrente sanguínea, vai entrar nas suas células. Imagina que você tem comido chocolate, ou seja, o chocolate tem uma alta carga glicêmica. O que é carga glicêmica? É a taxa que você consegue quebrar a glicose, não é a taxa de glicose que tem. Por exemplo, vamos supor, uma banana vai ter provavelmente umas 100 calorias, né? Uma banana normal. E 100 calorias é a quantidade de energia que ela tem. Na verdade, quilocalorias, nem só fala calorias, né? A banana, tá bom, e uma carreirinha assim de chocolate. Se for um chocolate, sei lá, nem muito calórico, nem pouco calórico, vai ter também umas 100 quilocalorias. Aí você me diz, nossa, então é a mesma coisa comer uma banana e um chocolate? Claro que não, nutricionalmente falando é óbvio que não, mas nem glicemicamente falando porque a banana não tem muitas fibras, então ela passa por um processo muito mais lento de liberação da glicose na tua corrente sanguínea, ao passo que isso aqui libera numa só tacada. O chocolate comeu, já liberou. Aí tá, ok, quem é que vai ter que ser acionado? A insulina, pra jogar toda essa quantidade de glicose que entrou de forma abrupta dentro do teu corpo, agora dentro das tuas células. Então ela vem a insulina fazer o papel dela, não pode ter muita glicose correndo no sangue, porque a glicose é oxidativa pros teus tecidos. Ou seja, todo órgão é feito de tecidos, né? Na verdade, todo órgão são necessariamente tecidos organizados, e todos os tecidos corporais são necessariamente células organizadas. Enfim. Daí vira glicose, a insulina, ela vai grudar aqui, grudou. Quem é que vai abrir? Esse cara aqui. Olha, aberto. E aí quem vai entrar? Ela. Entrando. É muito da hora. Aí você vai me dizer, Luana, que legal, eu aprendi agora esse mecanismo. Que bacana, insulina. Ah, que da hora. Mas essa membrana aqui, a glicose só consegue passar por ali? Sim, porque a glicose é muito grande pra poder passar por aqui. O oxigênio não precisa de nenhum canal, ele consegue passar por aqui bem tranquilamente. E quem mais consegue? Sei lá, gente. Na consegue, né, que é um íon. É só um íon. Isso aqui não é nem... Gente, isso aqui não chega nem a ser 2 átomos, é apenas um átomo. Um átomo eletricamente carregado, claro que sim, mas é um átomo, né, em dimensões de átomo. O Cl também consegue passar. O ferro, normalmente o ferro ele vai ser usado lá na hemoglobina, né, ou seja, lá nas suas células sanguíneas. Mas isso não vem ao caso nem um pouco. Então quais são as outras membranas que a gente tem? A gente tem algumas membranas que elas são, que ficam aqui, ó, gente, nessa região aqui. Eu vou dar mais uma separada, eu vou dar uma limpada aqui nesse desenho, tá? Porque eu acho que ficou too much. E aí eu vou fazer mais um processinho aqui, ó. Eu vou pegar esses daqui, ó, eu vou pegar isso aqui, esses dois, copy. E eu vou passar eles pra cá, porque eu quero adicionar mais uma proteína aqui pra vocês verem nem como é que é a coisa, como é que é a graça, tá? E eu vou adicionar uma proteína aqui em cima. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que fica. Também tem algumas que elas ficam só assim, ó. Pronto, é uma proteína ali. E sim, tá, gente? É óbvio que tem aqui do outro lado. É óbvio que tem aqui do outro lado mais de camada de fósforo e lipídio. Enfim, o ponto é, toda proteína e todo canal que você vai descobrir, que você vai permitir para passagem de alguma coisa, que quer que seja na célula, para garantir justamente essa permeabilidade seletiva, ou seja, a célula só traz para dentro da membrana dela, né, pro meio intracelular, que aqui embaixo é o intracelular, aqui embaixo é o intracelular, aqui embaixo é o extracelular, dentro da nossa análise, claro, né, tô contando que a célula, ela se fecha aqui, e aqui é tudo que é fora da célula. Enfim, o ponto é, imagine que, Luana, pô, eu não quero imaginar muita coisa, então eu vou tentar ser bem sucinto aqui pra vocês. Imagine que você vai ter também aqui, ó, eu vou falar agora um pouquinho sobre uma estrutura chamada colesterol. Meu Deus, é o mal do século. A gente tem o LDL, né, LDL e o HDL. Você quer que eu comente sobre esses dois? Então eu vou comentar. O LDL é o low. O que é low? Low density. Eu não vou saber escrever density, gente. É density de densidade. É uma coisa em inglês, pô. Eu acho que é assim, density.
Mas eu também devo tá pirando, né? Porque eu não faço a menor ideia de como é que escreve densidade em inglês. É o low, baixa, densidade. Aí aqui, esse L aqui é de lipídio. E eu não faço a menor ideia também como é que escreve lipídio em inglês, mas é baixa densidade do lipídio. E aqui é o high. Então é quando o lipídio tá numa densidade alta. Então é o colesterol de baixa densidade e esse aqui é o de alta densidade. Aí você vai me dizer, o LDL é o ruim, né? E o HDL é o bom. Isso. O HDL, por ele ter uma alta densidade, vamos lá, esquece a parte da alta densidade. O HDL, ele é o cara que ele chega assim no LDL, ou seja, ele chega no colesterol que tá no teu corpo e diz, vem. E leva ele pra um lugar onde não vai afetar o teu corpo. HDL é basicamente o guarda, é como que fosse o pai, é como se fosse o policial. Tudo bem que ele também é feito de lipídio, mas é como que ele fosse o englobador do LDL. Então o LDL ele é ruim, só que é como que fosse um colesterol em excesso. O LDL é como que fosse colesterol em excesso. Até faz sentido, porque ser low, né? Imagina que em excesso vai ser uma coisa baixinha, né? Fraquinha, digamos assim. Porque se fosse high, né? Se fosse alta densidade, ele estaria muito ultra concentrado. Que é o caso do HDL. O HDL ele é ultra mega concentrado. O LDL não, são várias partículas pequenininhas que eram pra estar aglomeradas. Então quem é que faz o papel de captar o LDL? O HDL. O high density. O alta densidade. Ele que vai chegar ali e vai dizer, ei, LDL, vamos diminuir aqui, vem pra cá. Então ter HDL maior do que o LDL é uma coisa positiva, tá? Agora, o colesterol é ruim de forma alguma. O colesterol é quem dá substância para a tua célula. O que é substância? Eu tô dizendo, não, além do que, tá, galera? Colesterol também é o protótipo de estrogênio e testosterona, tá? Tem os hormônios sexuais secundários femininos, sendo estrogênio responsável por ajudar no acúmulo de gordura nas mulheres pós-puberdade, enfim. A juntar gordura na região dos glúteos, na região dos seios, desculpa, aumentar a cintura. Então é uma estrutura muito parecida com a mulher. O homem e a mulher, eles têm uma estrutura muito parecida quando é criança, mas quando vai crescendo, vai tendo a ação do estrogênio, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A mulher vai ganhando como que fosse uma protuberância maior aqui. Tipo, a cintura continua a mesma coisa, só que o que aumenta não é a cintura que diminui, pelo amor de Deus, né, galera? O que aumenta é o teu quadril. É proporcional, né? O que aumenta vão ser os teus seios. 98% inclusive dos seios geralmente é feito de gordura, tá? Então ela vai redirecionar ela vai redirecionar o excesso de gordura. A gordura em si não vai ficar, por exemplo, na região da circunferência abdominal, por exemplo, e tantas outras regiões. O ponto é, não importa, também o estrogênio ele tem relação com a formação das glândulas mamárias, claro que tem, gente, é uma relação muito mais ampla do que isso. Inclusive, se o homem ele tiver com muito, isso é uma coisa muito legal, se o homem ele tiver comendo muita gordura e muito carboidrato, enfim, se ele tiver um excesso de gordura, de lipídio, tecido adiposo no corpo dele, ele vai começar a produzir, isso é muito interessante mesmo. Eu vou até fazer uma pequena pausa pra isso. Se o homem começar a comer muito gordura ou muito carboidrato e começar a juntar um excedente de gordura, primeiro que todo o excesso de gordura necessariamente é inflamatório, todo o excedente de gordura é inflamatório pro corpo, todo. Eu tô inflamada, eu tenho que fazer um negócio de detox. Que negócio de detox? O quê? Você só tem que emagrecer se você estiver inflamado por gordura. Se você estiver inflamado por outras coisas, você tem que ir no médico. Agora, me meter um detox da cara. Não tem problema o detox. Só que é uma ilusão acreditar que o detox ele tá fazendo muitas coisas. O problema não é o detox não faz mal. Só não necessariamente vai fazer bem. E talvez não seja o mais adequado pra ti. Então, enfim, se você estiver fazendo o detox e fazendo acompanhamento, perfeito. Se você só tá fazendo o detox, aí você tá se iludindo praticamente. Ok, e aí pensa comigo. Se o homem estiver comendo muita gordura e ele tiver, ou não apenas muita gordura, muito carboidrato, mas ele tiver com excesso de tecido adiposo, o que o corpo vai entender? Pô, tá aí, mano, um colesterol alto, tamo com excesso de tecido adiposo, o que a gente vai fazer? A gente não precisa de reserva energética, a gente tá cheio disso. O que a gente vai fazer? Que o Dr. Nal falou, né, pra aquela guria lá. Pô, se tu quiser, não, esquece o Dr. Nal. Dr. Nal Zardan, né, o cara o médico dos quilos mortais, vocês conhecem esse programa? É da Discovery. Tá. Aí você vai pensar, pô, o que essa proteínazinha vai fazer? Essa proteínazinha não, desculpa. O que vai fazer? O teu corpo ele vai ter um negócio chamado, ele vai começar a produzir muita testosterona. O teu corpo masculino, nossa, tá com excesso de gordura, bora produzir testosterona. E a testosterona, ela é muito boa pra, por exemplo, direcionar e aumentar a quantidade de músculo que tu consegue criar. Nossa, mas não ficou forte, ó. A iluminação tá contra mim. A iluminação tá contra mim. Enfim. Isso é culpa da iluminação, né? Do meu músculo, não, pai. Enfim, se você tiver, você vai começar a aumentar a carga a quantidade de músculo que você consegue fazer. A tua energia ela vai ser direcionada para a criação e construção de tecidos musculares, de fibras musculares. Ok. Aí você vai me dizer, nossa, mas que delícia, eu vou então comer muita gordura. Não é bem assim, galera, porque se você comer muita gordura e não treinar, ou mesmo se você comer muita gordura e tiver excesso dela, ou mesmo se você comer muito carboidrato e tiver um excesso de tecido adiposo, não importa. Se você tiver com um excesso de colesterol, um excesso de tecido adiposo, seja pelos hábitos, seja pela alimentação, seja por um combo dos dois, que é o que geralmente acontece, você vai pegar. Você tem uma proteínazinha chamada... Eu adoro, cara, eu adoro isso, porque... O pessoal se esquece, às vezes, de algumas coisas muito interessantes. Essa é a minha parte favorita, inclusive. Peraí que aconteceu um probleminha aqui. Pronto, só fui resolver um negócio ali. Na verdade, nem saí daqui, foi um negócio aqui, mas eu fui ali, fora de vocês, tá? Tá, vamos lá. E aí, isso é uma coisa muito legal, porque o teu corpo, tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino, tem uma mesma proteína chamada aromatase. Aromatase. E ela pega tudo que é testosterona e converte em estrogênio. E é muito engraçado, eu tô falando sério, porque é muito engraçado. Na mulher, ela tem um excesso de estrogênio, ela vai desregular o ciclo hormonal dela. Então sim, mulheres que têm bodybuilding tem uma chance muito grande de ter, primeira coisa, sim, estarem como que fosse com um anticoncepcional ativo o tempo todo. Elas não vão ter fluxos de estrogênio e de progesterona, logo não vão ter estímulo da hipófise pra ela saber quando é pra liberar os folículos estimulantes, né, o FSH e o LH, que é o liutilizante.
o teu útero também não vai trabalhar, não vai ter mais ciclo. Perfeito. Quer dizer, horrível, mas é um como que fosse um anticoncepcional, tá? Não, é como que fosse, não, é um anticoncepcional. Pode não ser um anticoncepcional intencional, mas é um anticoncepcional. Só que, sim, você vai ter provavelmente síndrome do ovário policístico, você provavelmente vai ter probleminhas, não na cabeça, ó, também pode ser na cabeça, tá? Se você estiver tomando testosterona. Mas enfim, as mulheres de competição, meu Deus do céu, como dá vontade de falar, é muita coisa boa pra falar. Enfim, mas se você tiver com uma alimentação muito ruim, você vai ter excesso de estrogênio, porque o estrogênio é feito de gordura, basicamente, tá? De lipídio. Se você tiver tomando muita bomba, tomando muita testosterona, você também vai ter excesso de estrogênio. Via de regra, você vai ter problemas menstruais, tá? De ciclo. Agora, se você é um homem que come excesso de gordura, você vai ter a tua enzima, se chama aromatase, você tem uma enzima chamada aromatase. Seu corpo preferencialmente vai produzir testosterona, viu? O excesso, eu vou produzir estrogênio, coisa nenhuma, eu vou produzir testosterona, mas testosterona em excesso em um corpo sedentário, em um corpo que às vezes não é sedentário, mas é um corpo que não é alguém que tem demanda para lidar com toda aquela testosterona, simplesmente vai pegar aquele excesso de testosterona e vai fazer o quê? Puf! Converter em estrogênio. Trau, e vai convertendo. E o homem, no final das contas, pode até ter. Não é excesso de gordura na teta. Eu não tô falando, tipo, nossa, o peito ele tem um excesso de gordura. Não é um homem gordo que tem um peito gordo. Não. É um homem gordo que tem um protótipo de glândula mamária. Obviamente não vai injetar nunca leite dali, mas é um protótipo. É mais protuberante do que seria se fosse apenas a gordura. E você vai me dizer, nossa, que babaquice, que loucura. Claro, também tem fatores genéticos, mas eu tô falando dos que não são fatores genéticos, dos que são exclusivos pela alimentação. Você vai me dizer, nossa, Luana, que babaquice, falar um negócio assim. Não, babaquice seria só não te informar, agora ao menos tu tá sabendo. Enfim, e aí, outra coisa que também alguém pode vir aqui falar, que babaquice, crianças, elas são pequenininhas, sei lá, antes dos 10 anos, elas comem muita gordura, tem uma alimentação podre, né, muito ruim mesmo. Quando eu digo uma alimentação ruim, eu não tô dizendo a criança ser gordinha, porque criança gordinha é a coisa mais normal em toda a história da humanidade. Eu digo criança gordinha que não pratica atividade física, criança gordinha que só come industrializado, que parece que os pais jogaram os cachorros. É esse tipo de criança, tá? Uma criança que tá com péssimos hábitos alimentares, porque eu sempre fui uma criança gordinha e menstruei com 11 anos de idade. Tudo bem que dava pra ter menstruado um pouco mais tarde, mas não foi cedo, tá? Então não é o fato de tu ser gordinho, é o fato de tu ser uma criança gordinha com excesso de tecido adiposo e com um tipo de alimentação e um tipo de qualidade de vida e hábitos muito ruins, tá? É importante que os pais cuidem disso. Por quê? O que vai acontecer? Provavelmente aquela criança ela vai ter uma menstruação, ou melhor, o início de puberdade, e uma das consequências da menstruação justamente precoce. Por quê? Porque o estrogênio é feito de gordura e aí o corpo vai ver, nossa, mas eu tô com excesso de gordura aqui, eu tô com excesso de qualquer coisa, bora jogar. Aí você vai me dizer, Luana, pô, tu sabe disso tudo, é pra ser babaca com as pessoas de forma alguma, gente, de forma alguma. Tanto é que, eu não vou entrar nessa tangente aqui, mas eu tenho muita coisa pra falar que não tem nada a ver com babaquice, tá? Eu quero deixar isso bem frisado aqui pra vocês. E se alguém usar qualquer uma dessas coisas que eu tô falando aqui com babaquice, é essa pessoa que tá desvirtuada, tá? Não é o intuito disso aqui. Enfim, e continuando. Eu tenho pouquíssimo tempo, tá, gente? Então eu vou condensar tudo agora. Eu vou condensar tudo. Você tem aqui uma membrana. Ó, não querendo que eu condense. Você tem aqui a proteína, você tem uma proteína pequena, uma que ajuda em transporte, outra que ajuda em alguma outra coisa. E o que mais você tem? Você tem o colesterol. Qual é a função do colesterol? Não é da rigidez da célula. Muita gente diz, é da rigidez. Não. O colesterol tem a função dentro da célula de garantir a mobilidade da bicamada fosfolipídica. Ou seja, se tiver muito frio, o colesterol vai ajudar na mobilidade. Ou seja, ele vai atuar contra a rigidez. Se tiver muito frio, né? Porque quando tá frio, você concorda comigo? Quando tá frio, o corpo ele fica mais duro. Tudo fica mais duro, tudo fica mais parado. O frio ele é justamente, gente, quimicamente falando, tá? O frio é a falta de movimentação de energia cinética das moléculas. Elas estão vibrando menos, as moléculas, os átomos. Eu não tô nem brincando, isso é o frio. É a temperatura, melhor dizendo, não o frio. O frio não é bem isso, mas a temperatura baixa é justamente a falta de agitação das moléculas. Ou melhor, a falta de agitação seria 0 graus, né? E 0 graus Kelvin ainda. A gente nunca chega, não é possível chegar lá. Mas eu tô querendo dizer, temperaturas mais baixas, onde as partículas elas estão se movimentando menos, é quando tá mais frio. Imagina que no frio a tua membrana tá mais rígida. O que vai chegar o colesterol vai dizer, não, você precisa manter a tua mobilidade. Agora, quando tá muito calor e tua membrana tá muito agitadora, o colesterol vai dizer, não, vai ficar mais rígido. Então ele faz um controle, um ajuste dinâmico. É essa a função do colesterol. Então ele não garante rigidez pra membrana, como muitos cursinhos já disseram aí várias vezes. Não, ele garante uma estabilidade, a depender da temperatura. Perfeito? Próxima aula eu vou falar sobre os movimentos. Aí a gente vai começar a entrar num conteúdo mais técnico, sem tantas divagações, tá? Desculpa por isso, inclusive. Tchau.